nosso diretor regional para São José do Rio Preto e região, evidentemente, e o Guido Puziol, também empresário, diretor regional do Secov para a região de Sorocaba. Eu gostaria, antes de fazer esse bate-bola com os nossos regionais, gostaria de primeiro mostrar a abrangência do Secov no interior paulista e apresentar a vocês algumas lâminas que dão conta da força e da pujança do interior paulista, seja num contexto regional, seja num contexto nacional ou num contexto da América do Sul. Então, eu vou apresentar a vocês a atuação do Secov nas nossas regionais no interior paulista, no total de 10 escritórios regionais. Como vocês podem observar, o Secov, nós temos o nosso escritório central na capital paulista, depois temos esse núcleo nosso distribuído no interior paulista. Então, nós temos representação na Baixada Santista, em Santos, representação no ABC, que hoje é o Milton Bigucci, que irá debater conosco. Temos escritório regional em São José dos Campos, que representa a região do Vale do Paraíba. Temos representação em Jundiaí, Campinas, Piracicaba, São José do Rio Preto, Bauru, Barueri, Alphaville e Sorocaba. Então, nós temos esses escritórios nossos regionais, e onde nós atuamos com essas nossas representações. Bom, conforme eu disse a vocês, eu quero apresentar algumas lâminas que dão força da dimensão exata do que vem a ser o interior paulista. Se nós colocarmos o estado de São Paulo dentro de um contexto nacional, vejam só, o PIB de 2018 foi de quase 2 bilhões de dólares, o Brasil. O estado de São Paulo respondeu por 580 bilhões. Vejam vocês, Argentina, 519, Colômbia, 331 bilhões, Chile. Então, vejam vocês, o estado de São Paulo é maior que muitos países da América do Sul. O PIB estimado para 2019, estavam no quarto trimestre, o estado de São Paulo cresceu 2,75 contra um crescimento de 0,9 do Brasil. Ou seja, nós, do estado de São Paulo, crescemos 3 vezes mais que o PIB nacional. Produção de açúcar. O Brasil responde por 23% da produção mundial. O estado de São Paulo, portanto, o interior, participa com 63% da produção nacional. O etanol de cana-de-açúcar, a safra de 2017 e 2018, nós respondemos por 47% da produção nacional, ou seja, o estado de São Paulo produz a metade do etanol de cana-de-açúcar. Suco de laranja, nós participamos com 28% da produção mundial. O interior responde por 74% da produção nacional. 74% da produção nacional está no interior paulista. São Paulo e os setores de negócio. Maior economia do Brasil. 36% o estado de São Paulo responde pela produção industrial. 34% das receitas do setor de serviços. E vejam vocês, 12% da renda agrícola. E nós temos um estado, comparativamente com outros estados produtores e fortemente na produção do agronegócio, nós respondemos por 12% da produção agrícola. Temos Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, enfim. E São Paulo responde por 12% e seguramente essa produção vem toda do interior paulista. O outro dado que nos encoraja, faz com que levantemos a cabeça e temos segurança que nós estamos no caminho certo, e a hora que tivermos que retomar,
seguramente esse crescimento passará necessariamente, obrigatoriamente pelo interior do estado de São Paulo. No ano de 2019 foram anunciados mais de 31 bilhões de reais em investimentos, com geração de mais de 30 mil empregos diretos. Vejam vocês a variedade de cidades, citando algumas: Conchal, São Roque, Promissão, Guarulhos, Jundiaí, Sorocaba, Itararé, enfim. Então, nós temos investimento de mais de 30 bilhões que serão realizados nas mais diversas cidades do interior paulista. E o mais importante, independente do tamanho das cidades, grande número delas estarão recebendo investimentos maciços. O PIB nacional. O estado de São Paulo responde por 32% do PIB do país. O interior de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, nós respondemos por 67% da riqueza do estado, ou pouco mais de 20% da riqueza do país. E se nós criássemos um ranking do PIB do estado de São Paulo, se nós apartássemos o interior de São Paulo da cidade de São Paulo, nós teríamos este ranking nacional de PIB. Em primeiro lugar, com o dobro da riqueza de São Paulo, viria o interior de São Paulo com 1,4 bilhões de reais. Depois viria, em segundo lugar nesse ranking, a cidade de São Paulo com 700 bilhões. Em terceiro, o estado do Rio com 670, Minas Gerais, e assim por diante. Se vocês observarem, o interior de São Paulo, ele é a riqueza somada do estado do Rio com a cidade de São Paulo juntas. Se vocês observarem, nós geramos uma riqueza maior que Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro juntos. E geramos 30% mais de riqueza do que os estados do sul do Brasil, somando Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Somos 30% mais gerando riqueza que o sul do país. Se criássemos um ranking na América do Sul, viríamos também, veja a colocação, com 1,4 bilhões, o Chile com 900 milhões. Se nós tomássemos a riqueza de Peru, Equador, Uruguai, Paraguai e Bolívia juntos, eles estariam competindo juntos em igualdade com a força do interior paulista. Mais um dado, nós exportamos, o interior paulista exportou 91% no ano de 2019. Dos 51,7 bilhões exportados pelo Estado, o interior respondeu por 91% dessas exportações. Vejam vocês, só a cidade de São José dos Campos, ela quase que equivale a toda a força da capital paulista. Mais um dado forte do interior. Aqui, em 30 anos, né, o interior paulista possuía 5,5 milhões de domicílios. Nós produzimos, ao longo deste tempo, desses 30 anos, 5,5 milhões de domicílios, que isso é quase o déficit nacional, quase o déficit brasileiro, que é estimado em 6,2 a 7 milhões, dependendo do instituto. A cidade de São Paulo produziu 1,5 milhão de domicílios. Significa dizer que o interior paulista produziu 1,5 capital em domicílios em 30 anos. A população, da mesma forma, a capital paulista teve um crescimento de 39% da sua densidade demográfica, foi de 8,5 milhões para 11,8 milhões de habitantes. O interior dobrou a sua população. Ele foi de 16 para 32 milhões, ou seja, cresceu 97%. Então, denota que realmente o crescimento hoje passa pelo interior paulista. E para finalizar esses dados, quero mostrar a vocês o lançamento de imóveis medido nessas nossas 10 regionais. Grifei esses últimos 3 anos, 2016, 2017 e 2018, para mostrar a vocês que nós vínhamos num crescimento bastante expressivo.
2016, nessas 10 cidades mapeadas, lançamos 17 mil unidades, depois caiu para 13 mil, 2018, 21 mil unidades, e agora estamos fechando os dados para 2019, algo em torno de 30 mil unidades. Então, nós vínhamos num crescimento forte, crescimento para cima nesses últimos anos. Isso nos faz crer que realmente nós estamos iniciando, temos um cenário extremamente montado, estruturado para nós retomarmos. Entendemos que esse momento que passamos, esse desafio que passamos, ele é um momento pontual e seguramente a hora que nós retomarmos, nós temos um cenário pronto para retomarmos esse crescimento, dado a pujança e a força do interior paulista. Então, dentro desse cenário, meus amigos, eu gostaria de perguntar a vocês que fizessem um diagnóstico da região de todos, e vamos nos aprofundar nesses temas. Eu começaria cumprimentando o nosso diretor regional, Milton Bigucci, diretor do ABC e presidente da Associação das Consultoras do ABC. Milton, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Guido, Thiago. Boa noite a todos aí, os internautas. Estamos aqui para tentar explicar um pouco o que está acontecendo aqui na região do Grande ABC e aprender um pouco o que está acontecendo também nas outras regiões do interior de São Paulo, que é uma região tão importante aí para o nosso Brasil, como você, Frederico, acabou de mostrar para nós. Tiago, boa noite, Tiago. Obrigado por estar participando conosco. Tiago, conforme já apresentei, é o nosso diretor regional para São José do Rio Preto. Tiago, boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Guido. Boa noite, Milton. Satisfação estar aqui com vocês, tentar trazer um pouco de otimismo aí e um pouco da relação do que vem acontecendo aqui na região de São José do Rio Preto. Obrigado, Guido. Agora eu cumprimento também o nosso diretor regional de Sorocaba, o Guido Cusiol. Guido, boa noite, obrigado por estar participando conosco. Fred, primeiro eu quero agradecer o convite, essa oportunidade que você está dando para a gente, ao Thiago, ao Milton, é um prazer participar junto com vocês aí desse debate. Vamos tentar juntos aí passar aí as experiências de cada região e aí as questões políticas e a evolução do mercado que está acontecendo. Obrigado, Guido. Então vamos começar o nosso debate, vamos procurar criar um diagnóstico para o interior paulista. Começaria com o Milton Bigucci. Milton, um comparativo dos mercados antes dessa quarentena, como é que vinha se comportando o mercado na região do ABC até o dia 20 de março e como é que ele está se comportando agora, em especial as vendas de produtos novos, seus lançamentos, como é que está a região? Bom, Fred, nós viemos numa crescente, como acho que o Brasil inteiro, principalmente o estado de São Paulo, né? No último viemos de uma crise muito forte, né? Nos últimos 4 anos. E no último trimestre de 2019, realmente a curva apontou de vez para cima e viemos numa crescente forte. Tanto é que os números de 2019 que você acabou de dar aí uma pincelada para nós são muito bons, né? E viemos uma crescente, primeiro trimestre também muito bom, todo mundo animado, lançamentos a 1000 aqui na região do Grande ABC. E com o impacto do coronavírus, do Covid-19, realmente foi uma brecada geral, né? As vendas que vinham num ritmo muito forte foram a zero, não vou falar que não foram a zero. Agora, depois de 30 dias, 40 dias aí, as vendas estão começando a retomar, sim. Foram a zero no primeiro momento porque todo mundo se assustou, né? Ninguém sabia direito o que era isso, nem não sabem ainda, né? Mas estava muito pior no início, ninguém sabia se todo mundo ia adoecer, ou se todo mundo ia morrer, ou se, enfim, o que ia acontecer. Então, o pessoal realmente com muito medo de sair de casa, muito menos de fazer negócio dessa magnitude, né? Que é a venda do imóvel. E isso realmente foi a zero. Agora não, agora nós estamos sentindo já uma leve melhora, uma leve recuperação. Lógico que não em termos do primeiro trimestre, de maneira alguma, mas já estão saindo alguns negócios com relação a vendas, né? Com relação à locação, não sei se eu falo agora ou se... Fred, pode falar?
Ô, Milton, vamos tratar na sequência. Tá bom, então. Então, de vendas é isso que está acontecendo aqui. Eu falo em nome da maioria das construtoras imobiliárias aqui da região. Então, é dessa maneira. Foi a zero. Tá? Nós estamos sentindo uma leve melhora agora com relação a isso. Milton, obrigado. Mas essa percepção é de todo o Estado e também igualmente em São Paulo, até por conta da mudança de cultura. Tivemos os plantões fechados, escritórios fechados, então nós tivemos que nos adaptarmos a essa nova abordagem aos clientes, seja as mídias digitais, outras formas de contatá-los, então sofremos uma paralisia no primeiro momento, mas igualmente percebemos em outras regiões que começa também, ainda que lentamente, mais uma retomada. Eu vou agora ao Tiago, fazendo a mesma pergunta. Tiago, como é que estamos comportando as vendas antes da quarentena e como é que estão as vendas de produtos novos após a quarentena? Tiago, obrigado. Boa noite, Fred. Aqui tem uma segunda divisão, né? A gente teve um impacto muito forte no começo, deu uma travada direta, mas a gente teve uma flexibilização, uma adequação ao decreto estadual que deu uma impulsionada aí, não sei propriamente dito em vendas, mas deu uma impulsionada na procura por imóveis. As imobiliárias retomaram a atividade, em parte, e também alguns plantões de venda. A gente, conversando com alguns associados, sente um pouco de otimismo, obviamente com a preocupação em relação à saúde, mas sentiu um pouco de um movimento diferenciado depois dessa adequação ao decreto do governo do estado. Então, a gente sente que tem uma oportunidade boa aí, a partir do momento que vier uma flexibilização para o estado inteiro, eu acredito com otimismo que a gente deva ter uma recuperação rápida. Então, antes da pandemia, a gente teve um primeiro trimestre bem positivo comparado com os outros anos. A gente vinha numa crescente, aquele impacto, né, sobre a paralisação, e depois a gente teve uma retomada gradativa e, de repente, com a flexibilização, essa adequação, a gente sentiu uma boa melhora no mercado aqui como um todo, principalmente na venda de lançamentos. Bastante positivo. Obrigado, Tiago. Também a mesma pergunta eu faço a você, Guido. Como estavam as vendas de produtos novos, lançamentos antes da quarentena? Como é que vocês estão observando esses últimos 45 dias? Obrigado, Guido. Fred, não vou ser muito diferente do que o Milton e que o Tiago nos disseram, né? Realmente, Sorocaba vinha numa crescente no segundo trimestre do ano passado, né? Continuou aí no primeiro trimestre desse ano, né? Vinha com números bons, né? E agora, lógico, com essa pandemia aí que aconteceu, que deu uma parada muito forte, né? Porque eu acho que mais pela desinformação, que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Isso é uma coisa nova, aí, principalmente para o brasileiro, mas realmente houve uma parada muito forte logo no início aí da pandemia. Já está havendo uma movimentação muito grande, mais por parte das construtoras, de atacar via internet, né, os seus clientes, os seus potenciais clientes, e eu acho que as vendas virtuais aí, esse esforço das imobiliárias e das construtoras, né, estão ocorrendo num número até que razoável. Tem havido uma certa melhora, principalmente nas vendas, no esforço de venda em cima da internet, né? Isso que eu tenho recebido aí de informação das construtoras, e elas estão já começando a terem uma posição mais positiva frente ao mercado, em virtude até da taxa de juros hoje, que continua baixo, que foi o mesmo motivo da subida das vendas, né, dos números positivos do semestre passado, né, do último semestre do ano passado, que as taxas de juros e a inflação continuam muito baixas. Então, esses números, né, esses números com certeza vão ajudar bastante na recuperação. Fred, só para complementar o Guido, Fala, Milton. Eu concordo, foi bom você ter lembrado, Guido, com relação à taxa de juros. Isso realmente foi fundamental, estava sendo fundamental para o nosso setor, tá?
e mostrou para todo o país aí que tijolo é moeda forte, né? O tijolo se você tiver paciência, você não vai perder dinheiro com ele, de maneira alguma. Com os juros nesse patamar, então, e com essa loucura que foi a Bolsa de Valores, que está sendo a Bolsa de Valores, você mostrou para todo mundo a segurança do imóvel, né? Então, isso também ajudou muito na retomada, e isso vai ajudou muito na retomada da crise passada, né? E vai ajudar muito nessa retomada agora da crise do coronavírus. Com certeza, amanhã tem reunião do Copom, provavelmente eu acredito que deva baixar ainda mais esses juros, é uma opinião minha, tá? Mas isso com certeza vai alavancar muito rapidamente o nosso setor novamente, porque a Bolsa de Valores, do jeito que é a loucura que foi, muito estômago para investir lá, né? E os juros baixos, certo? Com os bancos dando uma pequena ajustada na flexibilização do crédito, aí sim vai ser de vento em popa e não vai demorar para acontecer isso, eu tenho certeza disso. Milton, costumamos dizer o seguinte, que o juro baixo é a senha para o ativo imobiliário. Porque você, nos papéis, ele nada irá render, né? E, sabidamente, o imóvel ele tem uma valorização histórica de 3% descontado a inflação. Então, com o passar do tempo, teve um momento que valorizou 30%, teve outro ano que perdeu 10%, mas a sua média histórica é uma valorização de 3% descontado. Então, nós tínhamos um cenário, conforme vocês falaram, nós tínhamos um cenário de juros em queda, que continua, os bancos extremamente capitalizados e prontos para fazer investimento imobiliário, um mercado aquecido, portanto, nós tínhamos um cenário muito robusto para essa retomada. Acreditamos que esse momento que nós estamos passando é apenas um hiato, mas quando voltar à normalidade, esse cenário todo estará colocado dessa mesma forma e acreditamos até com um pouco de mais força, que estamos seguramente criando uma demanda reprimida. Já criamos por 3 anos e agora novamente um cenário de demanda reprimida. As necessidades não deixaram de existir. Elas estão adormecidas num canto, mas assim que aparecer um cenário de confiança e de segurança, isso seguramente voltará e voltará com força. Só para não fugir do tema e sem me alongar muito, inclusive a alocação residencial para investidor, aquela pessoa que compra um apartamento para alugar residencial, que não era algo rentável no país, virou um excelente negócio hoje, entendeu? Então, nós víamos tendo muita procura de investidores para uma alocação residencial, que daí teria a valorização do imóvel, que nem você acabou de falar, Fred, e a rentabilidade da alocação residencial, que é algo que virou atrativo hoje, entendeu? Então, nós estamos muito otimistas para a saída do corona, aí, vamos falar assim. Sem dúvida. Milton, traduzindo esses números, veja só você. Hoje, se você remunerar um imóvel residencial a 0,6, você terá uma remuneração de 7 ao ano contra um ganho financeiro na ordem de 3, 3,5. Então, hoje, a locação residencial, ela remunera, aí, no pior dos cenários, o dobro do que o mercado financeiro. Então, eu falo, juro baixo é a senha para o ativo imobiliário. Milton, continuo contigo e gostaria de saber como é que está a região agora a respeito dada essa quarentena, se vocês têm tido muita procura para distratos, redução de preço de prestações dos imóveis, ainda de imóveis de venda, não de locação. A sua carteira de comercialização de imóveis novos. Você está tendo muito distrato, muitas procuras para reduzir preço, dilatar prazo. Como é que estão essas negociações na região? Olha, Fred e amigos, com relação a vendas, realmente nós não estamos sentindo esse problema. Eu digo em nome da entidade, em nome das empresas da região do setor imobiliário, tá? Eu falo em nome deles. Existem alguns problemas muito pontuais, mas muito poucos. Aliás, com relação a distrato, eu não ouvi nenhuma empresa aqui falar sobre esse assunto, tá? Com relação à redução de parcelas, sim, mas problemas muito, muito pontuais, muito pouco com relação aos imóveis novos ou usados em relação à venda, eu estou falando. Não estamos tendo esse tipo de problema aqui na região do ABC, não.
isso é uma excelente notícia aí. O pessoal está procurando manter os seus compromissos aqui, sim. Muito bom cenário, Milton. É mais ou menos o que a gente também tem ouvido e captado aí nas nossas demais regionais. Tiago, a mesma pergunta, como é que estão as vendas pós-quarentena? Se muita procura para distrato, procura para renegociação, dilatação de prazo, redução de parcelas? Faça um painel para nós de São José do Rio Preto e região. O que a gente pôde conversar, Fred, aqui com alguns associados, na parte de incorporação e loteamento, praticamente só o habitual, algum desempregado, alguma coisa bem pontual assim que houve alguma negociação nesse aspecto. Um ponto bem positivo, por exemplo, para loteamentos, no caso, muitos que podem ter vindo a ter desemprego vieram com propostas de quitação com acerto que vieram a receber, né? Então, na questão do distrato e negociação, foi muito positivo, porque a gente teve mais quitações do que propriamente dito uma tratativa de distrato, postergação de parcela. Então, isso foi bastante positivo aqui na região de Rio Preto, né? Agora, na questão de vendas, a gente tem essa retomada, a gente tem tido aí uma procura boa, o meio digital tem ajudado bastante os corretores, principalmente aí, para fazer as tratativas. A gente tem aí um certo otimismo aí para daqui para frente nas realizações de novas vendas, Fred. Obrigado, Thiago. Guido, a mesma questão para você na região de Sorocaba. Se aquelas vendas que foram efetuadas antes da quarentena, se elas estão se sustentando após a quarentena, se vocês estão tendo muita procura nas renegociações de prazos, preços, enfim, se estão flexibilizando ou não e se tem uma procura muito grande dos clientes neste cenário. Guido, obrigado. Na linha do Milton, do Thiago, realmente, esse não é o problema hoje das construtoras. As construtoras se adaptaram, se flexibilizaram na questão das negociações das parcelas, né? Mas não houve, hoje, assim, falando, não era o problema hoje das construtoras. O problema maior são a questão dos lançamentos, das vendas, né? Na velocidade das vendas, porém, eu sei que houve uma grande flexibilização no pagamento das parcelas, nas negociações, isso houve, né? Mas problemas de quebra de contrato, de rescisão de contrato, em virtude do coronavírus, isso não houve, essa informação não passou aqui em Sorocaba, entre as construtoras. Obrigado, Guido. Nós estamos vivendo um momento realmente de mudanças e parece mudanças profundas, seja na postura pessoal, seja na postura empresarial. E nós estamos vivendo como agora. Essa live é uma ferramenta hoje que nós acabamos descobrindo, né? E seguramente irá se incorporar no nosso dia a dia, seja na nossa empresa, seja em sindicato, seja em qualquer relação. Isso me parece que é uma ferramenta de fácil acesso, vai penetrar em qualquer canto e de custo barato, enfim, e fácil para disseminar conhecimento e informação. E eu perguntaria a vocês, começando com o Milton, se vocês, Milton, já estão atentos a essa mudança de cenário, essa mudança de abordagem aos clientes, e se vocês já estão utilizando de alguma ferramenta de mídias digitais, mídias eletrônicas, enfim. Como é que vocês estão hoje trabalhando o cliente, sendo que os plantões estão fechados, que os escritórios, alguns em home office, como é que vocês estão fazendo para manter vendas, locações, negociações? Que ferramentas, que novidade que esta quarentena trouxe para a empresa de vocês e para a região? Isso acelerou aí, acho que no mínimo em 2 anos aí a digitalização de vários processos, né? No mínimo em 2 anos, acho que acelerou até mais, tá? Por quê? A maioria das empresas, das grandes empresas, até médias empresas da região, já vinham trabalhando com um sistema online, sim, de vendas, de mídias digitais, sem dúvida alguma. E algumas não vinham trabalhando. Então, as que não vinham tiveram que se adaptar rapidamente e as que vinham tiveram que aperfeiçoar isso ainda mais, que é o caso da nossa empresa aqui da MB Gussi, certo? O que aconteceu? Nossos corretores online, nós praticamente dobramos o número de corretores online.
tá? Isso do dia para a noite, né? Porque os estandes de vendas fecharam, e mesmo se não tivessem fechado com a reclusão social, né? Não teríamos clientes para os estandes de vendas. E a reclusão social fez com que as pessoas procurassem mais as redes sociais, a internet, para verificar e buscar tudo, né? Não só imóveis, como tudo. Então, nós dobramos nossa equipe de online, nós também fortalecemos muito o nosso marketing digital, que já existia. Isso aconteceu com a maioria das empresas, eu acho que eu sou arriscado a falar com todas as empresas da região, tá? Para você ter uma ideia, agora eu vou falar particular da nossa empresa, a MB Gussi nunca tinha trabalhado em home office, nenhuma pessoa, assim, só uma outra exceção. Nós tivemos que colocar 80% da empresa em home office do dia para a noite mesmo, não é modo de dizer não. E aí o pessoal do TI aqui foi fantástico e nós conseguimos e deu certo, até foi uma grata surpresa para a nossa empresa, o home office. E isso aconteceu conversando com os nossos associados, aconteceu com praticamente todas as empresas da região. Então, nos adaptamos, estão tendo sim visitas online, tour virtual em estandes de vendas, as imobiliárias menores estão colocando mais fotos dos seus imóveis, publicando mais isso na internet, que já existia, mas estão reforçando isso. Então, e outra, as reuniões virtuais, né? Mostrou para nós que muitas vezes, principalmente as reuniões virtuais, muitas vezes você não precisa se deslocar, perder tanto tempo no trânsito para fazer uma reunião. Às vezes, sim, é importante ter o olho no olho, né? Mas a reunião virtual, isso com certeza vai ser incorporado, já está incorporado aqui no DNA da região, essas reuniões virtuais, porque às vezes você perde uma hora e meia num trânsito aqui na região do ABC, que é praticamente São Paulo, né? A grande São Paulo, e para fazer uma reunião de 20 minutos, entendeu? Não tem cabimento isso. Isso com certeza veio ajudar muito e veio mostrar para nós como funcionam essas ferramentas aqui que nós estamos utilizando, inclusive hoje aqui. Realmente é muito útil e agregou muito aí para nós aqui da região, isso tudo. Obrigado, Milton. Estamos aprendendo, sairemos seguramente mais forte desse cenário desafiador. Tiago, também eu replico a pergunta a você. Quais ferramentas que vocês estão usando na região para acessar os clientes, considerando algumas empresas fechadas, plantões fechados? O que despertou na região como ferramenta para acessar novos negócios, seja locações, sejam vendas, sejam contatos, distratos? Como é que vocês estão negociando com os potenciais clientes de vocês em São José do Rio Preto e região? Obrigado, Tiago. Obrigado, Fred. Até é uma novidade para os corretores de imóveis aqui, acabei esquecendo um comentário, duas empresas estão com perspectiva de lançamento entre maio e junho desse ano, para salientar como está importante aqui o mercado imobiliário em Rio Preto e região. E essas empresas utilizaram Zoom, outras plataformas aí digitais para fazer a apresentação do produto. Foi uma novidade para muitos corretores. Eu vi que muitos estão se adequando, estão melhorando. Devido à nossa empresa, a gente acabou trabalhando 100% em home office por um bom período aí até a liberação, né? Alguma coisa que buscar e vir voltar, a gente acaba trabalhando no escritório, mas quase 100% aí trabalhando diretamente em home office. Muito pelas plataformas WhatsApp, entre outras aí, é um meio de comunicação mais fácil. Tem que ir no acordo do cliente, né? Onde o cliente se locomove mais fácil, se movimenta mais fácil no meio digital, onde a gente tem que estar em comunicação com ele. E a gente teve uma boa procura, uma boa guinada aí, e principalmente a melhoria das empresas imobiliárias, né, na questão do atendimento. Até a realidade virtual, algumas empresas implantaram aqui na região. Acho que foi muito positivo nesse aspecto, a melhoria no atendimento, no foco no cliente. Deu muito aprendizado para muitos incorporadores e imobiliários aqui da região, viu, Fred? Obrigado, Tiago. Guido, também a mesma questão, que ferramenta que vocês estão se utilizando para acessar essas novas negociações, considerando plantões, empresas, enfim, com restrição de movimentação de pessoas? Como é que a região de Sorocaba está sendo criativa? Olha, Fred, a questão aí da internet, a ferramenta internet aí está sendo muito mais usada, né? Nós estamos verificando aí que praticamente eu quase que tripliquei a quantidade de e-mails recebidos, né?
O que só preocupou um pouco nós é que realmente existe uma procura, né? Existe uma demanda aí por imóveis, né? Tanto na locação como na venda de imóveis usados. O problema está sendo a conversão, né? Desses e-mails, né? Que são muitos e-mails, e eles, se você comparar com as ligações dentro da empresa, que praticamente zerou as ligações, né? Hoje, a quantidade de e-mails que nós estamos recebendo, comparados com o mês de janeiro, de fevereiro, praticamente triplicou. O problema nosso que nós estamos identificando é a questão da conversão em visitas. Essas visitas não estão ocorrendo, né, na questão da naturalidade e da questão das restrições, né? Então, isso, estamos verificando que, assim, o mercado voltar ao trilho normal, né? Existe uma demanda muito grande, existe uma procura. Então, isso nós estamos aí pensando positivos, né, nessa questão. A dificuldade hoje está sendo praticamente a visita dos imóveis. A procura está tendo bastante. Eu peço desculpa a vocês três, os regionais, também aqueles que nos acompanham. Estamos com mais de 100 pessoas que estão nos acompanhando. Eu estou repetindo a pergunta aos três, porque nossa live está entrando pessoas a todo momento, até porque eles possam acompanhar essa dinâmica e entender a resposta que vocês estão dando. Por isso que eu estou repetindo a questão a todos. Aqui chega uma pergunta e eu gostaria de passar a todos vocês. Boa noite. Algum indicativo do mercado de lançamentos, de loteamento em lançamentos? Então, engataria. Se existe alguma coisa na área de vocês, na região de vocês, de lançamentos de loteamento e também se existe projeto de lançamentos de novos produtos imobiliários, empreendimentos verticais, ou seja, condomínio de casas. Milton, você poderia? Faça favor, Milton. Fred, desculpa, cortou, mas eu entendi a pergunta. Lançamento de loteamentos aqui no Grande ABC não temos esse tipo de produto, mas lançamentos de imóveis, muitas empresas, a maioria delas suspenderam sim os lançamentos. E os imóveis suspenderam, esses lançamentos foram suspensos, mas acredito eu que no segundo semestre ou quarto a edifícios, né? Eu não sei se a imagem está cortando, deve estar com problema de sinal, Milton. Respondeu? Vocês conseguiram ouvir minha resposta ou não? Conseguimos. Tá, joia, então. Obrigado. Perfeito. O Tiago, e São José do Rio Preto, tem lançamentos de loteamentos, construções verticais, residenciais horizontais? Como é que está aí o sentimento e a percepção de vocês? Tem aí a perspectiva de 2 lançamentos, né, de incorporação residencial, já está na agulha aí para sair. Possivelmente deve lançar agora, ainda no primeiro semestre, então com boas expectativas. Quanto a loteamento, a gente tem informação de alguns processos em andamento, mas aí depende muito dos órgãos governamentais, da aprovação do governo do estado, da prefeitura e principalmente do cartório, né? A dificuldade no trâmite entre eles é o que vai pontuar se deve lançar esse primeiro semestre ou no segundo, porque o que depende muito das empresas, eu estou sentindo que eles estão com uma expectativa muito boa para efetuar esses lançamentos o mais rápido possível. Obrigado, Thiago. Então, a pergunta leva ao Guido. Guido, você está acompanhando os novos lançamentos? Tem novos lançamentos das empresas da região, seja na construção vertical, seja na área de loteamento para fracionamento de solo? O que você pode nos informar? Obrigado. Realmente as construtoras aí deram andamento nos seus projetos, né? Hoje a construção civil está liberada. A última conversa que eu tive com algumas construtoras é que eles estão muito preocupados com relação à entrega desses produtos, né? E eles acreditam que não vão entregar seus produtos com atraso, eles não atrasaram as obras.
Novos lançamentos, eu sei que existem aí lançamentos horizontais já sendo feitos por algumas imobiliárias, por algumas construtoras, né? E verticais também. Com relação a loteamento, Sorocaba está aí já no forno, com o processo de loteamento, é um processo um pouquinho mais demorado. Sorocaba aí a gente já tem aí no forno aí praticamente 3 loteamentos de porte médio e um grande loteamento com mais de 10 mil lotes para serem feitos aí por uma empresa muito grande aí que adquiriu uma grande área e que já vem com esse projeto aí praticamente há 4 anos. Quer dizer, nenhum projeto, nenhum andamento aí de lançamentos, pelo que eu tenho conversado com os participantes, que haverá qualquer tipo de atraso por parada por causa do coronavírus. Eu entendi que todas as empresas mantiveram seus ritmos de investimento na questão dos seus produtos. Ô Fred, só para complementar, que minha internet estava ruim, eu não sei se ficou claro. Os lançamentos aqui, as construtoras realmente suspenderam sim nesse período, mas elas vão retomar, provavelmente nós, inclusive, vamos retomar já no próximo semestre lançamentos de coisa. E com relação à construção, às obras, também aqui não paralisaram as obras continuam em andamento normal aqui. O Sinduscom, parceiro nosso aí do Secov, atua forte também junto com o Secov, junto com o Sintracom, a Brainc aí, nós continuamos aí tocando as obras normalmente. Eu não sei se essa é uma questão ou vamos continuar aqui. Mas para que vocês tenham uma ideia, e amigos que nos acompanham, historicamente, se você pegar os indicativos do GRAPROAB, que é o órgão do Estado que licencia esses loteamentos, uma média histórica, o interior de São Paulo ele aprova uma média de 550 loteamentos ano, 550. A cidade de São Paulo, nos últimos anos, nos últimos 3 anos, aprovou 5 loteamentos. Então, porque São Paulo realmente hoje não tem mais área territorial, é só verticalização. Motivo pelo qual eu falo que o interior cresce a passos largos, seja no imobiliário, seja no loteamento, que é onde você dispõe de área para empreender loteamento, seja de baixo, médio ou alto padrão. Mas é uma média histórica do GRAPROAB, 550 loteamentos, dá quase que um por cidade do estado, que nós somos 645 municípios com uma média de 550 loteamentos aprovados, o que não significa que sejam lançados, mas no momento, logicamente, ele será lançado e virá mercado. Outra questão, saindo da parte de comercialização de bens novos, eu queria entrar com vocês na área de locações, a questão das locações residenciais e nas locações comerciais. Nós vamos percebendo também um aquecimento, recuperação de preço dos imóveis residenciais, recuperação de preço dos imóveis comerciais, seja ele pequeno, seja médio ou grande, ou AAA, enfim, esses imóveis estavam recuperando preços e diminuindo a vacância por conta dessa recuperação que nós experimentamos no segundo semestre do ano passado para até meados agora de março. Então, eu perguntaria a vocês, como vinha se comportando o mercado de locações residenciais e comerciais antes da quarentena e como é que ele está se comportando nesses últimos 45 dias? Milton, faz favor. Como as vendas, como o ramo imobiliário como um todo vinha muito forte mesmo, tá? No primeiro trimestre também de 2020 e o ano passado também 2019 vinha muito forte. E realmente, esse eu não vou falar que parou, não. Nós tivemos a região que está tendo até alguma procura de locação de imóveis, provavelmente de supermercados, farmácias, enfim, os essenciais, né, vamos chamar assim. E está tendo até alguma procura. Mas, por outro lado, também tivemos, tivemos uma procura para uma procura já um pouco mais alta para uma renegociação de contratos de aluguéis, tá? Onde esses contratos, muitas vezes, pagar agora 70%, enfim, 50%, 70%, e postergar essas parcelas até o final do ano, ou cada empresa negociando esse valor, mas aí sim tivemos sim uma negociação um pouco mais forte, certo? Mas também não sentimos tantos distratos ainda. Por quê? Como as empresas estão flexibilizando,
certo? Não estão deixando de cobrar o aluguel, mas estão negociando para pagar, para postergar o pagamento, então estão sendo flexíveis nesse sentido de postergação, porque o locador também tem as suas responsabilidades, né? Às vezes o locador, muita gente acha que é só grandes empresas que são locadoras, não. Tem aquele locador que também só tem aquele imóvel que é o ganha-pão dele, que o locatário paga o aluguel para ele. Então, com o locador tendo essa flexibilidade, isso tem ocorrido de uma maneira, vamos dizer assim, sustentável, tá? Nenhuma loucura está acontecendo aqui com relação à locação. E a locação, independente disso, está tendo uma certa procura, não também igual tinha no início do ano, nem no final do ano passado, mas está tendo sim uma certa procura até maior do que uma procura não, porque procura também está tendo pelos imóveis à venda. Está tendo uns fechamentos de negócios maior do que fechamentos de contratos de vendas de imóveis. Então estamos sentindo não a patamares como estavam, mas está sim uma procura um pouco melhor. E só para complementar, isso vem ocorrendo, o que eu falei de renegociação no comercial. No residencial não estamos sentindo isso também. A locação residencial está sendo mantida, sem muitos pedidos de renegociação, não. Muito interessante, Milton. Eu ainda via essa semana gráficos, os agentes econômicos que estão crescendo nesta quarentena, supermercado, que cresceu 17,3%, depois vem a farmácia com 3 ponto alguma coisa, e depois os demais indicadores, tudo abaixo de zero. Né? E são justamente essas empresas que estão nos procurando para alugar e estão fechando negócio, sim. Tanto para a nossa empresa, que é para a MB Goods, como também para as outras empresas da região. E é interessante que também nós atuamos aqui em São José dos Campos, temos essa exata percepção sua. A questão da locação, ela não desaqueceu como desaqueceu as vendas. Até porque você, num momento desse, você não vai sair de casa, vamos investir 400, 500, R$1 milhão. Você fica um pouco mais conservador, mas você não vai ficar fora do mercado. Mas a locação também é a percepção que nós temos, que ela está num patamar de desaquecimento melhor comparativamente do que com a venda de novas unidades imobiliárias. Tiago, você poderia falar alguma coisa para nós também? Bom, Fred, aqui tem uma coisa muito atípica, né? Nós temos um município aqui de 460 mil habitantes, mas um entorno de 1,5 milhão. Então, aqui é muito forte o comércio que chega da região toda. Então, a parte comercial, sim, sentiu bastante, foi um impacto até um pouco forte no começo. Agora, com essa retomada, tem tido uma diferenciação grande. Muitas negociações nos comerciais, uma relativa procura para novos negócios, né? Mas aqueles casos pontuais, oportunos, né? E no residencial é a coisa mais estranha, né? Tem crescido, foi muito melhor do que outros anos comparativamente com o mês de março. A gente tem tido uma procura muito alta, principalmente na área mais popular, assim, né? Imóveis de valores menores. E temos concretizado, sim, bons negócios aí, não só a minha empresa, mas com alguns associados que eu tenho conversado, tem realizado bons negócios aí na área residencial. Isso é uma perspectiva para os lançamentos, ajuda bastante, porque por conta dessa procura na locação. Ajuda bastante, como a gente colocou, é uma moeda forte, né? Tijolo é uma moeda forte da nossa economia, garantia de um bom negócio, Fred. A questão de distrato só, colocando de acordo, cada imobiliária, cada proprietário se posiciona de uma maneira, se flexibiliza preço com desconto ou postergação de pagamento, vai de proprietário para proprietário, especialmente na parte comercial, por conta desse impacto forte aí no fechamento do comércio. Fred, eu não deve ser, estava com o som cortado. Deve ser a mesma pergunta do Tiago, né? Fred, com relação ao mercado de locação, o que a gente tem verificado aqui que o mercado poderia estar até melhor. Como eu tinha falado anteriormente, a questão da procura tem aumentado bastante. Porém,
com a questão do isolamento social, as visitas aos imóveis estão muito prejudicadas. Então, nesse mês, que eu acho que foi um mês esporádico, em virtude até do impacto aí do corona, assim, as imobiliárias eu senti, eu recebi a informação que as imobiliárias não conseguiram repor as suas carteiras de contratos ativos frente à quantidade de rescisões. A quantidade de rescisões aumentou bastante, né? Só em virtude do outro lado, de você ter uma procura, porém, há uma dificuldade na questão das visitas aos imóveis, aos fechamentos, né? Esse mês houve uma queda um pouco acentuada nos fechamentos, né? Porém, frente a uma quantidade expressiva de rescisões de contrato. Porém, a procura está muito grande. Então, aquilo eu volto a dizer, né? É aquela questão, parece que o motor aí do mercado imobiliário ele não pisou no freio, parece que ele só apertou a embreagem e já está engatada a marcha aí para sair já numa arrancada. Então, assim, você tendo as informações da questão da procura, a gente pensa positivo aí para frente. Porém, só esse mês que eu acho que em virtude aí de os 30, 40 dias aí que deu esse impacto e a questão das visitas ficou muito prejudicada, eu acho que refletiu na questão desses fechamentos. Eu acredito que futuramente, com a flexibilização aí das visitas, né, do acesso aos condomínios, principalmente apartamentos, né, que existem muitos apartamentos que não permitem a entrada dos corretores, né. Mas hoje eu acho que posso dizer para você que eu espero do futuro aí números melhores já para o próximo mês. Obrigado, Guido. Nós temos aqui aproximadamente 8 minutos para nós encerrarmos nossa live. Andou super rápido. Eu tenho aqui duas questões. Uma, eles nos perguntam se as empresas estão reduzindo o preço das unidades imobiliárias que estão à venda para poder facilitar as vendas ou não estão mexendo em preço e nem prazo e aguardando um outro momento. Milton, poderia responder ainda aqui rapidamente? Sim, alguma percepção? Rapidamente, a percepção é que não está acontecendo isso. Eu acho que os preços, nós estamos vindo de uma crise muito dura, né? Onde já ocorreu muito uma redução de preços e não temos mais margem, nossas empresas não têm mais margem para isso. Então, isso não está ocorrendo, tá? E eu acredito que não vai ocorrer, porque, como disse o Guido muito bem, belo exemplo, Guido, acho que o setor pisou na embreagem e quando soltar já vai sair acelerando, porque já vinha muito forte e o cenário do mercado, o cenário da economia no país mostra que o setor imobiliário vai acelerar rapidamente depois dessa crise. Então, não temos espaço para isso, não. Obrigado, Milton. Tanto é que o ano passado o setor da indústria de construção civil contratou 150 mil novos empregos, carteira assinada nível Brasil. É uma sinalização da retomada. Eu passaria essa questão ao Tiago, engataria uma pergunta também a você, Tiago. Nosso companheiro Alfredo de Freitas, também companheiro aí do Secov, ele pergunta se você tem se você trabalha com alguma ferramenta de captação digital de imóveis para venda e locação. Se sim, qual a ferramenta, Tiago? Bom, Fred, a minha empresa especialmente não tem nenhuma ferramenta própria para captação de imóveis, porque a gente já tem um volume próprio, pelo histórico de uma empresa de 40 e poucos anos, de procura dos proprietários deixando os imóveis conosco, né? Então, a ferramenta de busca de captação nós não temos, mas nós temos muita ferramenta de busca do cliente interessado em alugar ou comprar, que é onde que atrai o proprietário do imóvel nos está procurando aqui para deixar o seu imóvel e fora a credibilidade da nossa empresa também. Mas tem muitas ferramentas aí, ofertas na internet, para poder fazer nesse aspecto de captação. Mas nós, em si, não trabalhamos com isso. Na questão dos preços, realmente também aqui
está bem apertado, as empresas não têm margem de desconto, pode ter alguma, pontualmente ali fazendo alguma coisa, mas na sua ampla maioria, eu digo 99%, elas estão melhorando em muitas condições de negócio, né? Elas estão dando prazo, estão argumentando em cima dos juros do banco. Isso é o atrativo da onde a gente está conseguindo efetivar algumas vendas aí, viu, Fred? O Guido, e também na sua região, alguma movimentação nos preços dos lançamentos imobiliários, seja para cima ou para baixo, dilatação de prazo, para criar uma expectativa melhor de venda? Fred, eu posso dizer para você que nos últimos anos aí as próprias construtoras já tinham tomado as medidas para reduzir os seus estoques de imóveis. Eu acredito que nem o Thiago comentou, o preço hoje do estoque de imóvel hoje das construtoras, eu acho que está muito apertado, está muito achatado, frente aos custos, né, que eles contrataram a custos maiores, né, frente aos custos de hoje. Praticamente eles compraram tudo na alta e hoje, né, acabaram lançando os seus produtos na baixa. Então, nesse período, as construtoras já tiveram que se adaptar a esse efeito econômico, né? E agora, com certeza, eles não têm uma margem muito grande, nenhuma, né, praticamente, de negociação desses seus preços. Não acredito aí que as construtoras consigam vender com um desconto muito maiores aí na questão, talvez na questão dos prazos. Obrigado, Guido. Eu teria uma série de questões para abordar com todos vocês. Nós temos 2, 3 minutos. Eu gostaria de passar a palavra para vocês fazerem comentários de ordem geral. Tem uma questão aqui que nos chega, se nós acreditamos que se no segundo semestre nós caminharemos para uma normalidade. E também, se vocês puderem passar ainda rapidamente, a questão da região de vocês, se as prefeituras estão flexibilizando um pouco mais que o governo do estado, se elas estão criando mais dificuldades para a locomoção das pessoas comparativamente com o governo do estado e, por fim, se as obras estão trabalhando. Então, eu gostaria de saber se os canteiros de obras estão operando normalmente, qual a percepção de vocês para a caminhada para uma normalidade e se as prefeituras estão flexibilizando comparativamente frente ao governo do estado. Pediria para que em 1 minuto cada um fizesse ainda aqui rapidamente suas observações. Milton, faça favor, obrigado. Certo. O tempo em virtual é mais rápido, né? Vamos lá, vamos tentar resumir aqui. As obras da região estão em sua normalidade, sim, tá? Como eu disse há pouco, o Sinduscom, junto com o Secov e as outras entidades aí do setor, fizeram um trabalho muito, muito bom junto ao Sintracom e conseguimos manter as obras trabalhando com todos os cuidados possíveis em relação ao que a Organização Mundial da Saúde pede e algo mais, inclusive, certo? Então, as obras são locais seguros de trabalho, sem dúvida nenhuma. A retomada do setor, já todos aqui disseram, acreditamos que vai ser muito rápida, vai ser mais rápido do que o esperado. Então, a perspectiva é uma retomada forte e boa, ainda no final, ainda esse ano, acreditamos, tá? Claro, se essa pandemia se prorrogar muito, muito lá para setembro, outubro, que eu não acredito, apesar de não ser da área da saúde, aí ficaríamos para 2021. Mas se essa pandemia, se a liberação, a flexibilização ocorrer já agora em junho, julho, me parece que em São José já está ocorrendo, inclusive, que o Thiago comentou há pouco, isso sim é um bom sinal para a retomada ser ainda em 2020. Aqui na região, as prefeituras estão agindo de maneira, as duas maiores cidades da região é Santo André e São Bernardo. Uma solicitou ao Ministério Público uma flexibilização que foi negada, tá? Diadema abriu, mas aí o Ministério Público mandou fechar. Já São Bernardo não. São Bernardo está bem restritivo, muito parecido com o que o governo do estado está solicitando. Então, nós temos algumas divergências, por ser 7 cidades aqui, algumas divergências, mas todas continuam fechadas, continuam seguindo o que o governo do estado, umas por ordem do Ministério Público, outras por ordem do próprio prefeito, mas acreditamos que o que vai ocorrer vai ser o que o governo do estado vai mandar daqui para frente. Acreditamos que a partir agora do
do dia 11 aí. Temos alguma novidade, não sei se para a nossa região, por ser muito próxima à cidade de São Paulo, mas já o interior abrindo, acredito que já é um alento para todos nós. Obrigado, Milton. Tiago, poderia fazer uma observação ainda rapidamente, por causa do nosso tempo? Obrigado. Perfeito, Fred. Rapidamente. Aqui tem, como o Milton comentou, a gente tem essa adequação do decreto do Estado, a gente teve uma flexibilização, o que eu trago otimismo para todas as outras regiões, porque depois dessa determinação houve uma certa melhora em todos os aspectos do nosso ramo, e não só nosso ramo, mas o comércio, de uma forma geral, não é tudo que está aberto, mas houve essa mudança de mentalidade muito forte aqui, salientando-se que é muito importante os cuidados com a saúde. A questão não só na obra, mas também nas outras atividades que estão abertas, né? Aqui a gente vai chegar perto de 500 leitos até o meio do ano, com um pouco mais de 100 e pouco, 140, 150 casos confirmados. Então, por conta disso que deve ter tido a questão da flexibilização. O número de doentes para o número de leitos, a diferença é enorme. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em cima disso. Caso haja necessidade, eu acho que pode vir a fechar também o comércio normalmente. Mas a perspectiva, do jeito que está avançando a doença, é muito baixa. Fora o calor aqui em Rio Preto, quem conhece, né, Fred? É muito quente aqui e a questão da gripe não deve avançar muito aqui, não. Obrigado. Obrigado, Thiago. Guido, então, a Prefeitura de Sorocaba e região, essas obras também estão em ritmo normal, e rapidamente, aí, 15 segundos. Você é mais rápido que o Usain Bolt. Fred, Sorocaba, obrigado. As obras não pararam, né? Tá o andamento normal. Prefeitura, acredito que ela vai seguir a orientação do Estado, né? Eu não acredito numa flexibilização já para a semana que vem, mas vamos ver. Eu vou pelo que o Thiago falou. Assim que houver, o efeito vai ser muito positivo, né? E a questão da melhora é aquela questão. Os termômetros que a gente tem visto, a questão da procura está muito grande. Então, acho que a retomada aí realmente associando-se ao nível dos juros, a questão da inflação, acho que a gente volta no patamar do semestre passado, né? Que a gente tinha aí a queda dos juros, inflação baixa, né? E aí é só resolver a questão da renda. Tendo a flexibilização aí, eu acho que o efeito vai ser muito positivo no mercado. Deu tempo? Deu, perfeito. Amigos, eu quero agradecer ao Milton, que é o presidente da Associação de Consultores e Incorporadores do ABC, que é o nosso diretor regional para a região, ao Thiago Ribeiro, de São José do Rio Preto, nosso delegado regional, ao Guido Puziol, que é o diretor regional de Sorocaba, e dizer que eu fico muito feliz em fazer essa reunião com vocês. Semana passada fizemos uma live também com outros diretores e nós continuamos iguais, como otimistas, sempre olhando para o futuro, sempre achando que nós temos condições de melhorar, temos condições de investir, condições de realizar, sempre confiantes, sempre seguros, sempre olhando na janela de oportunidade. Isso é uma unanimidade do setor, da construção civil, que sempre foi muito criativo, sempre nós passamos por esses atalhos, por essas picadas, mas sempre deslumbramos situações melhores por nós criadas, né? Por conta desse otimismo, dessa vanguarda e dessa coragem que todos nós temos. Então, quero agradecer enormemente a presença de vocês três, agradecer a presença de todos que estiveram conosco, mais de 100 pessoas, de todo o interior paulista. Eu agradeço mais uma vez, espero que todos tenham uma noite de descanso e paz, e na próxima terça-feira, às 18 horas, estaremos trazendo mais diretores regionais do interior de São Paulo para apresentar a todos vocês um diagnóstico não vai sair o termo, pormenorizado do interior de São Paulo. Amigos, um abraço, boa noite, felicidades a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Até logo. Fred, obrigado. Boa noite a todos aí também. Obrigado, Edinho. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Valeu, Fred. Um abração a todos aí. Obrigado. Como é que sai?